Flamengo se deu bem, rouba e dá chapéu em clube brasileiro por atacante. Roger Guedes estava indo para o Grêmio e agora vamos às notícias do Mengão. Já se inscreva, aciona o sino e deixa o seu like. O Flamengo já se reapresentou ontem, fez aquele trabalho, aquele miguezinho depois da partida contra o Internacional e nessa sexta-feira é o pega para capar. Treinamento com força máxima nesta sexta-feira e também no sábado para enfrentar o Internacional no domingo. O Flamengo treina hoje, treina amanhã no sábado e viaja amanhã mesmo no sábado para o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Internacional 2 vezes seguidas. E aí o Flamengo fica lá até quarta-feira à noite, só volta para o Rio de Janeiro depois da classificação do Flamengo para Libertadores, para as quartas de final da Libertadores, né? Então, treino, foco total para essas 2 partidas do Flamengo lá no Rio Grande do Sul. Na vitória por 1-0 sobre o Internacional, o Flamengo de Felipe Luiz completou 60 jogos sob o comando do técnico, com aproveitamento próximo de 75% em praticamente todos os indicadores em relação ao período anterior. Sob seu comando, o time disputou 60 partidas com 40 vitórias, 14 empates e apenas 6 derrotas, marcando 102 gols, média de 1,7 por jogo, sofrendo 34 gols, 0,57 por partidas de gols tomados, né? Então é praticamente meio gol por partida. Uma partida sim, uma partida não. Basicamente isso aí. O rubro-negro terminou 36 jogos sem ser vazados e ficou apenas 8 sem balançar as redes. Tem noção disso? Do tamanho do feito do Flamengo? E aí sempre tem uns mimizentos reclamando, né? Torcedor modinho de 2019. Com todo respeito à torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil. O Flamengo, em 60 partidas, só não fez gols em 8 partidas. Então, olha só a vantagem que o Flamengo tem de ter feito 1-0 no Internacional aqui. É praticamente nula a chance do Flamengo não fazer um gol fora de casa. O Flamengo joga do mesmo jeito, em casa ou fora. Tanto é que ganhou o Atlético Mineiro fora de casa. Então tem que parar de reclamar, parar de ficar criticando uma vitória. Comemora a vitória, vou bater nessa tecla. Comemora a vitória do Flamengo sobre o Internacional. Tem coisas a melhorar? Tem que igualar o segundo tempo do primeiro. Tem que jogar também muito bem o segundo tempo, porque cai. Felipe Luiz, às vezes, não sei, ou demora a mexer, ou demora a entender a modificação tática do técnico em relação à volta do segundo tempo. Então tem que esses ajustes assim, vai pegando jeito, né? A solidez defensiva é um dos principais trunfos do Felipe Luiz desde a sua chegada. O Flamengo só perdeu por 2 gols de diferença em 2 ocasiões. Uma foi no Brasileiro do ano passado contra o Fluminense, no início, nos primeiros jogos ali, acho que foi menos, tipo, 4, 5 jogos que o Felipe Luiz tinha como treinador do Flamengo, perdeu por 2-0 do Fluminense. E no 4-2 contra o Bayern, né, no Mundial de Clubes. Aí não tem nem como, né? O Bayern é outro nível, é uma coisa absurda. O líder do Campeonato Brasileiro, o time volta a enfrentar o Internacional no domingo pelo campeonato e aí depois tem o segundo jogo da Libertadores, né? E continuando com os dados aqui, segundo o SofaScore, o Flamengo é o time da Série A com o melhor aproveitamento nesta temporada. Agora os números dessa temporada para você entender. 49 jogos, caraca, é agosto ainda, o Flamengo já tem 49 jogos. É muito jogo, né? 32 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. 72% de aproveitamento. 8. Aqui tá marcando derrota de Campeonato Carioca, hein? Porque não tá batendo esses dados aqui, não. 7 derrotas e nos dados anteriores o Flamengo tinha 6. Tem alguma coisa assim que não tá, que tá meio conflitando. Mas é bem por isso, né? É bem nesse padrão aqui. 72,1% de aproveitamento, 87 gols, isso só nessa temporada, tá? Por isso que a diferença daqueles 102 gols. 28 gols sofridos, 29 jogos sem sofrer gol. 14 finalizações por jogo, 8 finalizações sofridas por jogo, 62% de aproveitamento de posse de bola. Aqui está computando alguma derrota do Flamengo que no dado anterior
no conjunto inteiro dos 60 jogos não está computando, porque aqui marca 6 derrotas em 60 jogos e nessa temporada 7 derrotas, né? E aí tá marcando alguma coisa aqui que não tá marcando no outro. Mas enfim, desde a chegada do Rodrigo Caio, mudando de assunto, o Flamengo disputou 20 jogos, nas quais marcou 33 gols, sendo 10 originados de bolas paradas. Muita gente elogiando o Rodrigo Caio, mas não é só o Rodrigo Caio, gente. O Rodrigo Caio é fissurado por jogada ensaiada, por bola parada, né? E ele foi contratado para atuar como auxiliar técnico especial nessa questão de bola parada, mas não é só ele, tem outros integrantes, tem o scout do Flamengo que analisa, vê, ó, o time do Internacional tem essa jogada ensaiada aqui, então tem que preparar para não tomar esse tipo de gol aqui, e essa jogada ensaiada tem que ser neutralizada. O Rodrigo Caio tá ali para isso. O Internacional é ruim nesse tipo de jogada, então faz isso aqui, aí ele vai lá e treina, passa para os jogadores. É isso, também tem um scout por trás ali dessa situação, né? Mas o fato é que o Flamengo está muito bem em bola aérea, né? Após o duelo da quarta-feira contra o Internacional, pelas oitavas, o Flamengo enfrentará o Internacional novamente e para otimizar a logística, como eu falei, a delegação não retornará ao Rio de Janeiro, permanecerá em Porto Alegre, né? O embarque para a capital gaúcha será no sábado e volta apenas depois da partida da quarta-feira na Libertadores. Nos treinos, o elenco utilizará a instalação do Grêmio, tá? Contará com estrutura adaptada do Ninho do Urubu. O Flamengo vai levar muita coisa na bagagem para a estrutura lá, para que a recuperação seja feita de forma mais rápida, né? A recuperação dos jogadores. Temos aqui o Jorge Carrascal que estreou e celebrando a vitória do Flamengo nas redes sociais, né? Abre aspas, muito feliz por jogar meu primeiro jogo. Seguimos, vamos, Flamengo, postou aí o Jorge Carrascal, que daqui a pouco vai estar sendo chamado de Carrasca. Quem tem dúvida disso? Carrasca. O Flamengo, que vem vivendo um momento bom na temporada, se isolou no Campeonato Brasileiro, aí é um absurdo, né? Eu vejo gente reclamando, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Eu vejo gente reclamando. O Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro, ó. Não ganha o Brasileiro desde 2020. Ganhou em 2021, mas era o Campeonato de 2020. E gente reclamando. Mas muito pouco, eu entendo, eu sou torcedor também, eu entendo, até porque o Flamengo foi mal na Copa, na fase de grupos da Libertadores. Foi mal, flertou com perigo ali de ser desclassificado na última partida, com o Rossi salvando bola, salvando o gol ali do Flamengo no último segundo. Eu entendo. E aí, o Bruno Fernandes, astro aí do Manchester United, falou sobre o Felipe Luiz. Acho que o futebol brasileiro tem crescido bastante. Não pelos treinadores portugueses, mas também porque muitas equipes têm treinadores brasileiros, como o Felipe Luiz, que acabou agora este primeiro turno na liderança, porque o Cruzeiro perdeu para o Santos, certo? Estou vendo esse jogo. Obviamente, eu acho que o Felipe Luiz é um treinador que esteve na Europa como jogador, teve um treinador como Diego Simeone, e depois volta ao Brasil para ser treinado pelo Jorge Jesus. Não sei o quanto ele faz daquilo que aprendeu com eles ou não, mas é um treinador, pelo que vejo, pela maneira que fala, pela maneira que trata os atletas, pelo trato que tem de alguém que esteve dentro do futebol. Percebe e entende os momentos. E eu acho que é muito importante. Eu acho que o Flamengo cresce e está melhor também. Por isso, finalizou em entrevista à ESPN. Cara, os europeus estão de olho no Felipe Luiz. Isso dá medo, hein? Isso dá medo, hein? Felipe Luiz conquista uma Libertadores, Brasileirão aí. Vai ser difícil segurar o homem. Vai ser difícil. Superbet será o novo patrocinador do Flamengo, Master do Flamengo. Não é segredo pra ninguém, né? Mas está em fase final, o Flamengo já se despediu da PixBet e o São Paulo tá... Porque a PixBet, a Superbet patrocina o São Paulo também, né? Madrugada, tomar um cafezinho aqui, no início da manhã. Patrocina aí também o São Paulo. E é 600 milhões, se eu não me engano, o patrocínio deles no total ali, acho que é de 3 ou 4 anos. Só que agora vão pagar mais pro Flamengo. E obviamente tem que ser, o Flamengo é maior, o Flamengo tem mais torcida, tem mais visibilidade. E aí já tinha adiantado aqui
que a Superbet seria o novo patrocinador, informação também divulgada aí nos principais portais, né? Com acima de 200 milhões por ano nos cofres do Flamengo. Estamos aguardando o anúncio oficial. O Flamengo ainda vai passar isso pela aprovação do Conselho Deliberativo antes de oficializar, né? O Flamengo se reapresentou hoje, treina hoje novamente no Ninho do Urubu. Hoje já vai a campo, né? O elenco já vai a campo principal. Ontem foi só os reservas, os titulares fizeram um trabalho de recuperação. O Danilo e o De La Cruz vão viajar com o Flamengo para o Rio Grande do Sul e devem enfrentar o Internacional, né? Danilo está cada vez mais próximo de voltar aos gramados. O zagueiro publicou um vídeo treinando em horário alternativo fora do CT, está focado para voltar o quanto antes. O defensor atua desde o clássico entre Flamengo e Fluminense no dia 20 de julho, ou seja, vai para um mês aí, né? Pelo Brasileirão, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador está penando aí para voltar. Espero que volte e volte bem demais. O Flamengo está precisando de zagueiro, né? Dá um descanso para os nossos leléus. O Felipe Luiz enfrenta incertezas na renovação de contrato com o clube. Flamengo aguarda a resposta do treinador por renovação contratual, enquanto lidera o Campeonato Brasileiro e se prepara para a Libertadores. A proposta de renovação com o Felipe Luiz com o Flamengo, que se estende até dezembro, que vai até dezembro, né, permanece sem resposta há mais de um mês. A diretoria mantém confiança no trabalho do treinador, apesar das críticas e desafios enfrentados. Críticas são normais, pontuais ali, eu também critico, porque não faz um bom segundo tempo há muito tempo, redundante, né? Mas há bastante tempo o Flamengo não joga bem o segundo tempo, amassa o adversário, depois mudanças táticas aí o Felipe Luiz não consegue encontrar. Apesar disso, mesmo dessa forma, o Flamengo tem elenco e ainda assim sofre pouco nas partidas e o nosso coração que quase sai pela boca quando o Flamengo não fica com a posse de bola, mas é quase impossível o Flamengo ficar 90 minutos com a posse de bola, né? A oscilação no desempenho, especialmente após a chegada de novos reforços, tem gerado questionamentos sobre a continuidade de Felipe Luiz. A proposta de renovação, que visa estender o seu vínculo até o fim de 2026, aguarda a resposta do técnico. A expectativa é que essa decisão seja tomada após aí o término do contrato atual. Cara, também não dá não para ficar segurando, né? Porque será Felipe Luiz até lá e se ele não aceitar, o Flamengo vai ficar a ver navios. Tem que ver essa situação aí. O Santos toma a decisão sobre vender Gabriel Brazão ao Flamengo e só vai liberar o goleiro em 2026. Mas a prioridade do jogador é a Europa. O cara já bateu lá, né? Já bateu na Europa e não ficou. O Flamengo quer um goleiro que chega para brigar aí pela posição com o Agustin Rossi, né? Convocação à vista, Samuel Lino foi visto com o Carlo Ancelotti em jantar aí no restaurante Mocelin Steakhouse, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a foto exclusiva revelada aí pelo coluna do Fla, né? Ele pode ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, obviamente, assistiu os jogos do Flamengo e estava lá no Maracanã, né, para assistir aí o jogo do Flamengo. O Samuel Lino jogou bem, deu assistência, né, pro gol do Léo Pereira contra o Mirassol, jogou bem na última partida. E o Carlo Ancelotti já conhecia ele do Atlético de Madrid, principalmente na temporada 23-24, que ele destruiu no Atlético de Madrid, né? E aí, então, deve ser convocado no dia 25 de agosto, na semana que vem, na próxima segunda, se ser segunda agora, a outra segunda, o Carlo Ancelotti faz a convocação e o Samuel Lino deverá estar nesta lista dos convocados, 23 convocados para enfrentar o Chile no Maracanã e a Bolívia fora de casa pelas últimas duas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Essas partidas acontecem no dia 4 e 9 de setembro, Rio de Janeiro e Bolívia, tá? Cara, mais um convocado, né? O Flamengo vai ter um tempo aí de descanso e tal, menos para Samuel Lino, menos para alguns jogadores aí, De La Cruz, Arrascaeta, quem mais? Vários jogadores do elenco do Flamengo, possivelmente o Ortiz,
Quem mais? Varela, enfim, vários jogadores do Flamengo serão convocados e desfalcam o Flamengo nos treinamentos, no tempo que tem para poder descansar e focar em treinamento. Complicado, né? Fazer o quê? Astro do Manchester United, eu já falei, estou repetindo a notícia aqui. Temos a seguinte situação: o Flamengo considera, antes dessa aqui do Roger Guedes, o Flamengo assina contrato com mais um atacante. Pois é, tá aqui. Nova diretoria iniciou atuação na base e a aquisição do jovem atacante Isaac Gomes, de 16 anos, que estava no Fortaleza, foi confirmado. O jogador atuará no Sub-17 do Flamengo em negociação que custou R$800 mil por 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Fortaleza. O Flamengo, ele chegou a considerar a possibilidade do Roger Guedes. A equipe segue no mercado e tal, o Roger Guedes em negociação com o Grêmio, e o Grêmio desistiu. Na verdade, o Grêmio não desistiu, o Grêmio não conseguiu, está tentando ainda. O Departamento de Futebol, chefiado pelo José Boto, discutiu recentemente a possibilidade do Roger Guedes, ex-Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, jogador de 28 anos, tem contrato com o Al Rayyan do Catar até julho de 2027. Estava em negociações avançadas com o Grêmio. A questão toda são os valores. Eles querem 25 milhões de euros pelo Roger Guedes. O Flamengo não vai pagar nem a pau 25 milhões. Talvez até pagaria se o estilo de jogo batesse com o de Felipe Luiz. O Felipe Luiz gosta do Roger Guedes, acha um bom jogador, porém é um jogador soninho, digamos assim. Não vai voltar para recompor, não vai... estilo Samuel Lino, sabe? Não bate. A conclusão foi que, para o padrão de jogo que o Felipe Luiz pretende dar à equipe, né, o atacante não poderia não se encaixar. Por isso, o Flamengo não avançou nas tratativas com o Roger Guedes, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, tamo junto. Até o próximo vídeo.